Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou o Dr. Valfran, sou ginecologista e sou especializado em longevidade. E claro, gente, pode falar a saúde da mulher, não podia ficar sem quem? Sem eu, né? Eu sou a Jo, esposa de Dr. Valfran, trabalho com ele há 20 anos e estamos aqui hoje, gente, porque qual é o objetivo do Pode Falar Saúde da Mulher? Levar informação, porque a informação ela transforma vidas, mas informação com qualidade, informação com excelência. Por isso, criamos o Pode Falar. E hoje conosco quem vai estar? A nossa nutricionista, doutora Rafaela Zuccolotto, que vai falar sobre nutrição e os nossos hormônios, como que funciona essa junção. Ai, muito importante, né? Tudo isso. Bom, meu nome é Rafaela, como a Ju já falou. Sou nova e já sou formada, graduada pela UFES e já pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e exames laboratoriais. E eu espero que essa conversa seja muito rica e que possa esclarecer muitas dúvidas de vocês e aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto que é tão falado hoje, longevidade, saúde, estilo de vida, que é importante a gente começar a gostar desde nova disso, para chegar numa certa idade gostando e não fazendo por obrigação e só porque eu não vou passar mal. E sim porque é algo que realmente gosta e já aprendeu a conviver com isso, né? Sim, muito importante, né, Rafaela? Muito. A gente entender que a comida ela não é uma vilã. Não. E eu estava até falando com uma paciente ontem que a gente tem que aprender a se alimentar e olhar para a comida com bons olhos, porque a gente não come só porque a gente quer, só porque é gostoso, porque a gente depende da comida. E aí, se a gente não olha para ela dessa forma, não sabe lidar com ela, a nossa vida vira um caos. Sim. Nós somos aquilo que comemos, né? E também o que absorvemos, né? Exatamente. Também. E vamos lá. Rafaela e Valfran, né? Vocês dois vão bater essa bola aí, porque a nutrição e hormônios, elas estão muito coladinhas. Muito ligadas. Eu, a partir dos meus 50, percebi isso drasticamente na minha vida, que eu precisava justamente de modificar, né, essa questão da minha alimentação. Sim. Porque ela iria fazer todo o meu benefício. Né? Exatamente. Então, Rafaela, como a alimentação influencia não só, né, na regulação hormonal, mas também na regulação de todos os nossos órgãos e sistemas? Bom, a alimentação é por onde tudo começa, né? Eu falo que carro sem combustível não anda. Então, assim, se a gente não comer, a gente também não vai andar, não vai fazer nada. E aí as nossas funções básicas também não vão acontecer, os nossos hormônios não vão ser regulados, não vão ser produzidos. E é por aí que tudo começa. E aí, mais ou menos isso. O que você tem a dizer sobre isso, Valfran? Eu também sempre uso essa mesma palavra, essa mesma frase, né? Que a nutrição, né? A falta de nutrição errada, os hormônios desregulados, é como se colocasse água na gasolina. Exatamente. Tá? O carro anda, mas não anda tão bem e um dia vai pifar. Vai pifar, Então, exato. ele precisa ser muito bem regulado. Essa parte de nutrição é muito interessante, porque lá nos 40 anos atrás, quando eu me formei, se falava pouco sobre isso. E hoje eu vejo que é fundamental. É uma ciência muito nova, né? Tanto é que a primeira federal daqui do estado é de 2006. Tem nem 10 anos que a faculdade foi fundada. Uma criança ainda, Exatamente. Né? E tantos estudos novos que vêm sendo produzidos e a cada dia a gente vê mais coisas mudando em relação a isso. Igual a saúde, quantidade de músculo. A gente sabe hoje que tem mais de 100 e tantas miocinas, mas a gente não tem nome para elas ainda, a gente não sabe função exata. Sim. Curiosidade que no ano que passou, em 2024, em 2 congressos que eu fui, o tema principal era músculo. Sim. E saúde, músculo e saúde mental, músculo e saúde intestinal. Interessantíssimo, são coisas muito novas que a gente precisa estar atualizando, porque realmente é uma ciência nova. Sim, e acima de tudo, né, a nutrição, ela não é mais uma coadjuvante. Não, eu acho que é a base, né? Sem ela estar ajustada, você não consegue mudar nada.
inclusive, porque tem vários, os hormônios, eles são produzidos a partir do que a gente come. Os hormônios androgênicos, estrogênio, progesterona, é tudo à base do colesterol. Tudo à base de... Que gordura boa eu como? Quais ômegas eu estou ingerindo, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9. E sem contar os outros hormônios. Sim. Valfran, essa questão dos ômegas, né, que ela acabou de dizer dentro da nutrição, tem também, além do que se ingere dentro da nutrição, tem também as suplementações também necessárias, né, de ômega, que muitas das vezes a própria alimentação ela não é o supre. suficiente. Exatamente. Como que certeza. detecta isso? Com exames, tem alguns exames que indicam, né? Porque o ômega, existem os ômegas que são pró-inflamatórios e os anti-inflamatórios. Então é importante que você, na avaliação, você verifique como está aquela situação, qual o processo no corpo com relação à inflamação. Por aí você consegue detectar a necessidade do ômega. Isso aí, quando a gente olha os níveis de LDL, né, e HDL, colesterol. Sim. Muito importante. E dentro dessa chave aí, né, que vocês estão colocando, da nutrição, existe, né, o desequilíbrio, esse desequilíbrio hormonal. Eu observo assim, nas pacientes, principalmente os pacientes que chegam lá na clínica, relatando cansaço, insônia, né, fadiga, isso tudo, humor, né, humor extremamente alterado, isso tudo tá com a dificuldade de emagrecer. Sempre, né? E aí, Rafaela, como que a gente fica? E aí, que por incrível que pareça, né, essas pessoas que estão cansadas, estressadas, com dificuldade de emagrecer, na maioria das vezes, elas chegam pra mim e falam, eu não como e eu não emagreço. Eu falo assim, justamente por isso você não emagrece. Porque pra emagrecer, a gente tem que comer. Mas tem que comer a coisa certa. E aí, quando a gente chega num desespero, num estresse grande por causa do peso, a gente vai se privando cada vez mais da alimentação e aí o seu corpo ele entra num estado de estresse muito grande e ativa vias metabólicas que não fazem você emagrecer. E aí começa a utilizar a energia extraída de músculo. E aí tudo que você come, mesmo sendo pouco, começa a ser armazenado. E tudo porque o seu sistema nervoso simpático está ativado. E aí vira uma bola de neve. Eu sou prova viva disso. Exatamente. Eu sou prova viva disso. Para mim, eu fazia tudo direitinho, tudo correto, tudo bonitinho, mas me privava de comer corretamente. E aí era onde o que acontecia? Ganhava peso. E principalmente onde? Na barriga, a famosa barriga, né, Valfran? E não conseguia ganhar músculo, né? Isso. Fazia e não conseguia. Exato. Às vezes, o objetivo. A gente tem muito medo de comer carboidrato, porque as mídias sociais, hoje elas trazem um pavor muito grande para esse macronutriente, que é tão importante. É a principal fonte de energia do nosso corpo. Sem ele, a gente não sobrevive, porque é muito fácil o nosso corpo extrair a energia dele para as funções vitais. Só que, tipo assim, pelo excesso de ultraprocessados e tudo mais, os açúcares, né? Todo mundo fala de carboidrato como açúcar. Isso foi deixando a gente com muito medo de consumir isso. E aí, quem busca emagrecer e já tem problema com a alimentação, sempre busca restringir esse macronutriente, quando, na verdade, ele é super importante para manutenção de massa magra. Mas é a primeira coisa que a gente faz. Exatamente. Vou cortar o açúcar. Uhum. Dessa forma. Assim, tem que modular, né? Tem que equilibrar, botar na medida certa, porque sem ele a gente causa um estresse metabólico muito grande. Eixo HH ativado sempre. Sim. E aqui, esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio hormonal, a má alimentação, o estresse crônico, o cortisol elevado, a falta de sono de qualidade, sedentarismo, menopausa, que, mulher na menopausa não brinca com mulher na menopausa não, tá? O negócio não fica bonito não. Como que a gente faz para equilibrar tudo isso? Dentro dessa situação em menopausa? A gente vai por partes, né, Wolfram? Tem uma hierarquia. Até dentro, né, da própria investigação hormonal, a gente precisa de ter uma hierarquia. São os hormônios principais e depois vem os hormônios secundários. Então, você precisa de seguir uma hierarquia, senão você não consegue atingir o objetivo. Se você começar a regular um hormônio
que não está na cabeça, né, do eixo, você não vai conseguir o objetivo. Você vai usar aquele hormônio e não vai funcionar. Sim. Então, você precisa realmente regular todo o eixo hormonal, claro, observando a hierarquia dele, vitamina D, importante, melatonina, para depois a gente chegar lá na testosterona. Senão, ela não vai funcionar. Por isso, então, que eu ouço várias pessoas falando, tá? Tô com a minha testo altíssima, né? Dentro de um padrão considerado alto, bom, mas não tenho vontade, estou correndo do marido, não tenho vontade de fazer nada, estou sem foco. Então, justamente o que está acontecendo? Tem algo desequilibrando Lá em cima, esse né? hormônio No topo da que deveria cadeia. estar super top, né? Não. Ela era para estar subindo nas paredes rindo à toa. Pois é. E aí outra coisa, ele falou que começa pela hierarquia em relação aos hormônios. O meu estilo é tipo assim, tá, tudo bem, você quer emagrecer. A primeira coisa não é a dieta. Eu falo assim, não adianta você querer fazer uma dieta se o seu sono está completamente desregulado, se o seu intestino não funciona, se a sua microbiota tá um caos, se você tem uma desbiose. Calma, não vai ser por aí. Porque se eu te passar uma dieta rica em fibra e tudo mais, sua barriga vai inchar, você vai desistir. Sim, foi o que aconteceu, até na época eu comentei com o Valfran, eu não sabia que eu tinha desbiose intestinal. A gente fazia reposição, né, Valfran, de B12 e Nunca subia. Não subia, Porque não resolvia. Eu vivia com falta de B12. Porque as bactérias maléficas sempre Sim, consumiam o que a sim. gente deveria absorver, né? Sim. E não tinha nem a minha alimentação rica em nutrientes de B12. Carne vermelha, né? Não era satisfatório para elevar essa B12 minha, eu precisando suplementar. Até que nós entramos no conceito, nos exames, nas avaliações com você, com o Valfran. Muito probiótico, Muito né? probiótico, e descobrimos que eu era uma paciente de desbiose intestinal. Tá? Então, quer dizer, tem muita coisa que não funciona em mim. Peraí, não funciona em mim, tem algo de errado em mim Exatamente. que precisa ser ajustado, não é isso? Isso Com mesmo. certeza. Ó, muito bom. E aqui, vamos lá então, vocês dois me falarem aqui agora nesse equilíbrio. A gente falou do desequilíbrio, nesse equilíbrio. Quais os nutrientes mais importantes para manter o equilíbrio e poder incluir na alimentação, principalmente nessa fase menopausal? Com você, Rafael. Vamos lá. Eu falo assim, que todos têm seu lugar, né? Todos são importantes, mas eu falo que para esse cansaço, principalmente cansaço mental, complexo bem inteiro, gente. Muito se fala, vitamina B12, vitamina B12. Não é só a B12. É um complexo inteiro e, tipo assim, eles atuam diretamente na sua saúde mental, sabe? Eu não No seu sabia, bom tá, humor. Rafaela? Eu aprendi isso recentemente. Que existe B1, B3, B6, B9. A famosa biotina, né? Que é a B7. Isso aí, a que todo mundo biotina. adora pra usar para crescer cabelo. Sim, aí vai lá, toma só por causa de cabelo e unha. E não é só isso. Exatamente. E aí também tem ferro, né? Ferro e selênio, que eu falo que são Fundamentais. principalmente tireoide, né? Todo mundo Sim. fala, mas tá com problema de tireoide, é falta de iodo. Eu falo, peraí. Vamos ver como é que tá esse ferro aqui, essa Selênio, ferritina, é. esse selênio. Porque se a gente não tem selênio, a gente não tem conversão de T4 para T3. Exatamente. O hormônio vai ficar sempre inativo, então não vai funcionar de nada. E o zinco também, né? Muito importante para a produção dos andrógenos. E da onde que vem isso, né? Vamos lá. B12, já falei da carne. Sim. Zinco, peixes, oleaginosas. Gente, muito importante, tá? Oleaginosas. E um detalhe importante, ferro. É muito que a gente falou que é bem importante. Não pode ser consumido com lácteos. Sim. É um carne detalhe. vermelha que é rico em ferro. E lácteos sai fora. Tem uma competição na hora de absorver ferro e cálcio. Então, assim, aquele estrogonofe delicioso. Bastante creme de leite. Bastante creme de leite e carne. Você não vai absorver nem o cálcio e nem o ferro. Nenhum dos dois. Então, assim, tenta, uma dica bem legal para isso é botar queijos e carnes em refeições diferentes, por exemplo. E você não abre mão do seu queijo e não tem nenhum problema com leite, caseína e afins. Bota o queijo no café da manhã e bota a carne no almoço.
Porque se você não separar, você vai ficar enxugando gelo. Eu era danada pra fazer, você sabe o quê? No meu almoço, Me conta. partia o queijinho lá, aquele queijinho da vovó que a gente pega na roça. Sei. Tinha a carninha, misturava junto, você lembra? Sim. Esse aqui falava assim, você tá fazendo tudo errado. Mas entrava aqui e saía pro lado de cá, porque eu achava que não tinha, que era besteira, que não tinha nenhuma. nada a ver. Eu falo que a gente só acredita quando a gente sente na pele. Sim, e percebi isso e aí vi a mudança acontecer, porque realmente a mudança ela acontece quando você começa a ter consciência. Gente, eu falo que pecar quando você não conhece, não sabe, ok, sem problema nenhum, até Papai do Céu perdoa, tá? Agora, você saber e continuar fazendo errado, aí você vai me desculpar. Aí é a escolha, tá? né? Aí é a escolha. Aí é a escolha. Né? Então, depois, gente, dessa aula aí que vocês acabaram de me dar também, porque eu sempre aprendo. Está Eu aqui falo, para aprender. eu sempre aprendo, eu sempre aprendo. Alguma coisa eu sempre carrego para mim. Sim. Tá? Destaca aí quais são as vitaminas, os minerais, as gorduras saudáveis, os antioxidantes, tá? Que são fundamentais para a saúde. Ômega 9 e ômega 3, né? Todo mundo fala ômega 3, ômega 3, mas ômega 9 também é muito importante. É associado ao ômega 3, que são os anti-inflamatórios. Exatamente. E o ômega 6, né, dos azeites, óleos, que são os pró-inflamatórios. E o que é legal, a nossa cultura mais ocidental tem muito hábito de comer só o ômega 6, né? Muita fritura, muito óleo. E aí é legal a gente sempre incluir e suplementar, porque a gente não tem hábito de comer peixes, principalmente peixes de águas profundas, né? Que são... Nossa alimentação não é baseada nisso. Não, que são os que mais têm concentração de ômega 3 e 9 também. Sementes de abóbora, sementes de girassol. É muito importante a gente ter isso. E se você não tem o hábito, tá tudo bem. Eu falo que é muita coisa para mudar de uma vez só. Então, a suplementação, ela entra de início nisso. Porque aí, com o passar do tempo, a gente pode trocar a suplementação pela alimentação, que fica mais gostoso, mais prazeroso. Mas essas sementinhas aí é super prático, gente. Eu aprendi a lidar com essas sementinhas, que eu achava assim, isso é comida de passarinho. É super prático, mas tem que ter muito cuidado. Tem que saber a assim, quantidade certa. A gente fala, é saudável, igual azeite. É super saudável. Semente é super saudável. A pessoa fala, saudável, vou botar um monte. Aí, tá lá fazendo dieta, não consegue emagrecer. Fala assim, gente, calma aí, mas você tá vendo a quantidade certinha desse azeite e dessa semente? Ué, mas é saudável. Sim, é saudável, mas tem caloria. Sim, eu só aprendi a comer a quantidade necessária depois que você me orientou a comprar a balança. Sim, primeiro que a gente fica um pouco arredio de ter que pesar a comida. É chato, tá? Né? Vou falar Mas que é depois, chato. quando você começa a perceber as mudanças que você começa a ter e a observar que você comia errado, comia quantidades erradas, e era isso também que contribuía para que você tivesse o ganho de peso, né? Você começa a carregar a balança para tudo quanto é banda. Tá? Hoje eu já não preciso mais da balança, até ele brinca, fala assim, nossa, agora você está conseguindo conciliar no olho. Consegue ver. Consegue, eu falo assim, gente, é só um período, vai ser uns 2 meses no máximo, e depois você já vai estar craque na quantidade que você tem que comer, e tipo assim, você vai botar no prato, aí se você for pesar só para desencargo de consciência, vai dar certo. Sim. Já está acostumado. Eu já fiz isso para desencargo, falei assim, eu quero ver se eu acertei mesmo. E acertei, tá, gente? Fiquei craque mesmo nisso. E dentro dessa questão também, gente, a massa muscular, principalmente massa muscular, a mulher para ganhar massa muscular na menopausa. Nossa, tá? É difícil, hein? Eu sou também prova viva que essa massa muscular não é um passe de mágica, não é um estalar de dedo, que a coisa não rola dessa forma. E aí, Rafaela? E aí que eu falo que dieta, vocês acham emagrecer difícil? Vai fazer uma dieta para ganhar massa magra. Gente, tem que estar tudo muito redondinho, né? Saúde hormonal, intestinal. Olha que legal. Se a sua saúde intestinal ela não estiver equilibrada, você não ganha massa. Sabe por quê? Porque às vezes você tem uma grande quantidade de bactérias proteolíticas, né, que usam a proteína como forma de energia. E a proteína que você come, por mais que esteja certinha, calculada ali na dieta, se a sua microbiota está desregulada, seu intestino está desregulado, não vai para frente. Porque quem vai estar criando músculo vai ser essa bactéria. Que são em quantidade muito superiores. Muito superiores, exatamente. A nossa microbiota é formada por mais de
1 trilhão, 3 trilhões de bactérias. 3 trilhões, gente. Pensa como nós somos trilionários, Aham. né? Quanto nós temos de bactéria e que a gente fica, às vezes, cheio de nojinho com um monte de coisa, nós somos bactéria pura. Exatamente. Né? E eu falo mais. Eu costumo dizer que a gente não escolhe por a gente, não. As nossas bactérias escolhem pela gente. Porque tem bactéria no nosso corpo inteiro. Sim. Elas que comandam. Elas que comandam. Aí eu falo assim, vai cuidar mal da sua bactéria? A ruim vai estar lá, ó, pegando no seu pé e não deixando você fazer o que tem que fazer. Sim, e essa questão de massa muscular, eu vejo que é o sonho de todos. Todo mundo. Tá? Eu até brinco que sonhar realmente não custa nada, mas fazer, Nossa, aí é outros 500. sim. Tá? Você realmente fazer o que é certo, buscar aquilo que você realmente deseja, ter foco, ter disciplina. Não é fácil. Eu falo que o organismo da gente busca procrastinar todos os dias, não é isso? Exatamente. Ele busca sempre permanecer na inércia, né? Não sair do lugar e continuar seguindo aquele padrão que já vem seguindo por vários anos. Não só na sua vida, mas na vida de toda a sua geração, né? Porque a gente carrega os genes e os hábitos dos nossos pais, dos nossos avós. E aí sair disso é difícil. É o padrão de sobrevivência. Exatamente, você está acostumado com aquilo. E É. qualquer coisa que venha a ser nova, ela fica difícil, né? Sim. Mas o novo, ele não pode nos amedrontar. Não E pode. sim nos impulsionar. Né? Exatamente. Isso aí. Gente, essa mudança toda hormonal nessa fase, né, de menopausa, distribuição na gordura corporal, essa boa alimentação, atividade física, isso tudo, né, que a gente precisa carregar conosco, que contribui para esse equilíbrio hormonal. Muita gente não imagina, né? Mas essa questão que você acabou de dizer, que nós somos muito mais bactéria do que nós mesmos. Exatamente. Né? E o nosso intestino, né, Rafaela? Quando a gente fala em bactéria, a gente posiciona onde? No intestino. Né? Maior parte. A maior parte. E diretamente ligada a esse equilíbrio hormonal e emocional. Com Né? certeza. Que é o nosso intestino, que todos falam, né, Valfran? Como que é que o nosso intestino é o nosso Segundo segundo cérebro. cérebro. Tá? Os novos estudos, inclusive, colocam que nós temos muitos neurônios, né, a nível intestinal. Então, não tem Muitos. neurônios só no cérebro. O sistema digestivo tem um sistema nervoso só para ele, né? Sistema nervoso entérico. E é muito importante. E a maior parte da produção de serotonina tá no nosso A intestino. nível intestinal. Exatamente. E aí, gente, quer ter saúde intestinal, cuide dessas bactérias de novo, tá? Porque elas, pela fermentação que elas causam nas fibras que você come, as boas, elas dão energia para os seus enterócitos, para essas células ficarem juntinhas e não deixarem nenhuma toxina passar para dentro do seu organismo. Porque quando a gente come, a gente não está comendo só aquele alimento. Junto dele não tem como a gente tirar toda a toxina, agrotóxico, enfim. A gente vive nesse ambiente, a gente não tem como mudar o ambiente, a gente tem como mudar a gente. Então como que a serotonina e a dopamina, elas impactam diretamente no humor e na ansiedade? Quais são esses sintomas na menopausa? Não, eles são neurotransmissores, né? A serotonina, ela é produzida ali no cérebro, mas toda serotonina produzida no cérebro é ela utilizada no cérebro. Uhum. E a serotonina que é produzida a nível intestinal é que é utilizada pelo nosso organismo. Então, ela é importantíssima nessa composição dos neurotransmissores. Tá? Então, uma falta de serotonina leva a pessoa a um processo depressivo. Tanto é que a maioria dos antidepressivos são recaptadores de serotonina. E a gente verifica com muita frequência que a falta, né? Muitas das vezes as pessoas estão usando recaptador de serotonina e não tem serotonina. Então isso aí é uma coisa que tem que ser observada, porque não adianta o antidepressivo não vai funcionar se não tem serotonina. Não. Exatamente. E outro problema dos antidepressivos, né? Que eles abaixam o complexo B. E aí você já tá sem serotonina, e aí o complexo B, que provavelmente já tá baixo também, abaixa mais ainda.
Exatamente. E aí, como é que vai funcionar, né? Não vai. Não vai funcionar. A coisa é bem complexa, né? Esse hoje foi apenas um começo de um bate-papo, porque pelo que eu vi, tem muita coisa da nutrição Nossa, muita. e na mulher na menopausa. Eu falo que quando a gente decidiu criar, né, o Pode Falar Saúde da Mulher, foi justamente para isso, porque assim como eu, Jô, tenho várias dúvidas, e isso aqui hoje foi muito esclarecedor em vários pontos para mim, não pense vocês que não foi, e eu sei que para vocês também. Então, gente, incentive os amigos de vocês, incentive as pessoas próximas a vocês a nos prestigiar, a estar nos assistindo, para que traga para a gente também perguntas, para que traga também as dúvidas de vocês, porque vai ser um prazer a gente dar continuidade na nutrição e na menopausa no Pode Falar Saúde da Mulher. E, Rafaela, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar conosco, fazer parte do Pode Falar Saúde da Mulher. Eu que tenho que agradecer a vocês, né, por estar aqui, por acreditar em mim e tudo mais. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou, e para mim foi uma honra poder estar aqui junto ao Valfran, que é uma pessoa um médico, né, tão reconhecido na nossa sociedade, e me juntar a ele para poder esclarecer a dúvida dessas mulheres que buscam uma qualidade de vida melhor. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Você realmente é uma nutricionista fabulosa. Muito obrigada. Sim, Parabéns. só tem carinha de novinha, porque de conteúdo, de bagagem, já Tá tem cheio, bastante. já Tá tá cheio, cheio. isso aí. Isso aí. E é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Agradecer a audiência de vocês e mande um avisozinho para os amiguinhos aí, para os coleguinhas, para quem for, para que nos assiste, para que esteja conosco, para que esse ponto, né, de conversa se expande.